Noite, então, meus irmãos, uma satisfação, né? Cada segunda-feira nós estarmos reunidos, podendo falar aqui das Escrituras, falar um pouquinho mais do nosso Senhor. E hoje, né, eu até postei nos meus stories ali algo falando sobre o amor de Deus. Eu quero continuar nessa levada, nesse assunto, sobre para nós meditarmos nesse início de semana sobre o amor do Senhor. Começando pelo jardim, né? Deus do jardim, nós vimos já o amor do Senhor agindo por nós. Nós vemos que Deus do princípio, o Senhor fez tudo. Quando ele criou o homem, ele já tinha criado a terra, já tinha criado todas as coisas necessárias para o sustento, então, do homem, né? Fez um jardim inteiro, colocou o homem nesse jardim, proveu todas as coisas e ainda o homem tinha esse relacionamento com Deus lá no jardim. Então, nós vemos que o amor do Senhor para conosco, ele é diferente do amor que é pregado hoje em dia, né? Que é o amor de sentimento hoje em dia, que nós achamos que é gostar. O gostar é algo, é uma coisa. Agora, o amor que nós extraímos das Escrituras, né, com os exemplos que o Senhor nos deixa através das Escrituras, é uma outra forma de amor, é uma outra forma de amar, né? E a forma real de amar, da qual o Senhor nos deixou como exemplo, é que ele fez de tudo por nós. Então, esse é a forma real do amor. Amém? Luciano, seja bem-vindo. E o Cauã também, seja bem-vindo à reunião. Glória a Deus pela vida de vocês. E nós estamos iniciando aqui agora, estamos falando sobre um pouquinho sobre o amor do Senhor. E então essa é a noção de amor que nós temos que ter da parte do Senhor. Amém? Que é o fazer de tudo, né? Agora da nossa parte para com o Senhor. E também, né, as escrituras também falam em relação à esposa, né? Para que o homem e a esposa, assim como Cristo amou a igreja. O que é esse amor? Não é só gostar da esposa, mas fazer tudo o que for possível, assim como Cristo fez pela igreja, né, pela noiva, por aqueles que são o corpo de Cristo. Amém? Posteriormente a isso, nós vemos que o homem, então, né, caiu, pecou. O Senhor tira o homem do jardim para que ele não venha comer da árvore da vida e se torne um pecador eterno. E o homem segue o seu caminho, então, agora com o pecado habitando no mundo ou habitando no homem. E nós vemos que lá em Noé, o Senhor novamente demonstra o seu amor para com a humanidade, porque o Senhor poderia ter exterminado com toda a sua criação. Mas ele continua, porque Noé achou graças aos olhos do Senhor, o Senhor deu mais uma oportunidade de o homem, então, demonstrar também o seu amor para com o Senhor. O Senhor, então, preserva Noé e toda a sua casa, né? Não livrando, não tirando o homem do dilúvio, mas ele no dilúvio ele preservou Noé e sua família, né? Então isso também nos chama a atenção, que às vezes a gente acha que não vamos passar por dificuldades ou não vamos passar por tribulações, não. Nós vamos passar, mas o Senhor ele vai nos guardar em meio às tribulações, assim como ele fez com Noé. Esse é o amor do Senhor. Nós vamos ver um outro texto até que eu passei hoje lá, né, nos meus stories. Êxodo 20, versículo 5. Quando o Senhor começa, né, a editar lá os mandamentos, e ele diz assim: não te curvarás diante delas. Ele está falando aqui das imagens, né, ou de outros deuses. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou um Deus, eu sou o teu Deus. Aqui na minha versão está dizendo assim, ó, sou um Deus ciumento. Algumas versões vai estar dizendo assim, sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Aí eu comecei a observar aqui os estudos, tem uma parte que ele diz assim, não fazer imagens esculpidas ia contra todos os instintos da cultura do Antigo Oriente Próximo. Mas fazer tal coisa é uma afronta ao Deus ciumento. Deus se preocupa
em proteger a integridade do seu relacionamento com o seu povo. Então, o que ele quer dizer isso aqui? Ele está dizendo, quando ele fala assim que ele é um Deus zeloso, é justamente por isso. Ele preza pelo relacionamento. Ele faz de tudo, ele nos dá a direção. Esse é a demonstração de amor para nós, para que nós possamos guardar esse relacionamento com ele. O relacionamento esse que nós tínhamos lá no jardim e acabamos perdendo por conta do pecado. Mas mesmo assim, com o passar do tempo, o Senhor sempre vai nos dando direção para restabelecer e preservar esse relacionamento. Amém? Depois disso, nós vemos na história que o homem segue seu caminho, passa por várias situações na história, aonde o povo então foi para cativeiro, esteve lá no Egito, né, e o Senhor liberta esse povo, leva esse povo então para o deserto, e o Senhor guarda todo esse povo no deserto, levando esse povo, né, trouxe esse povo da libertação para levar para a terra prometida, até nós chegarmos então na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual o Senhor envia então, como diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós lemos, né, essa passagem, a gente acha assim muito bonito de se falar. Mas quando nós lemos e vemos a história, o que Jesus passou para ter aquela morte de cruz, eu fico pensando, né, no coração de Deus. Como, o que se passou na mente, no coração de Deus, ter que enviar o seu filho, né, primeiro a se rebaixar, se tornar a semelhança de servo, né, ter que incorporar o Cristo, o próprio Deus, ter que entrar num corpo físico e para morrer por uma humanidade, pela criação caída, pela criação desobediente. A criação que, como diz as Escrituras, se prostituiu, né, com outros deuses. E a gente não consegue ter uma noção do sentimento, o que é você entregar o seu filho para alguém que não merece. Então, esse é o nível de amor que o Senhor nos deixa como exemplo. E aí eu fico pensando, será que eu consigo demonstrar esse amor para o Senhor? Será que eu sou capaz, né? Porque a gente costuma dizer, eu entreguei minha vida para Cristo. Mas será que eu entreguei mesmo? Será que eu seria capaz de fazer qualquer coisa por Cristo? Assim como Ele fez por mim? Porque é nesse nível de amor que o Senhor ele quer nos levar. Claro que é uma caminhada, é um crescendo, nós vamos crescendo em amor. O Senhor vai nos ensinando a forma correta de amar. Mas eu fico pensando, será que nós seríamos capazes de amar o Senhor dessa forma? De entregar as nossas vidas, mas não só da boca para fora, mas em uma situação em que realmente fosse nos exigido a nossa vida? Será que nós éramos capazes de fazer isso? E aí eu quero trazer agora alguns outros textos para nós construir uma história aqui. Lá em João 14, João 14, 12. João 14, 12, ele vai falar assim: além de tudo isso que o Senhor já fez, né, de preparar um jardim, preparar toda a terra, todo um ambiente seguro, a provisão, preparou, né, o seu filho para nós. Ele diz assim também, versículo 12: na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E olha o que aquele versículo 16 diz: e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. Aí ele vai dizer também assim: o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber,
porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aí no versículo 26 ele vai dizer assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas essas coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto tenho dito. Glória a Deus. Então, olha quantas coisas o Senhor vem fazendo por nós, quantas coisas o Senhor vem demonstrando amor. Aqui nós vemos a criação de toda a terra, do jardim, o Senhor guardar o homem lá em Noé, libertou o povo da escravidão, enviou o seu filho para resgatar e restabelecer o relacionamento, através da cruz. Quando nosso Senhor Jesus ele subiu aos céus depois da crucificação, o Senhor então enviou o Espírito Santo, o próprio Deus habitando agora em nós. Olha que tremendo isso. E não bastasse isso, lá em Hebreus 1:14, o Senhor também fala sobre os anjos. No 13 ele vai dizer assim: mas a qual dos anjos disse ele alguma vez: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? No 14 ele vai dizer assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Então aqui nós vemos que o Senhor ainda envia anjos, além de ter preparado toda a terra, o jardim, ter guardado a criação, guardado o seu povo, enviado Jesus Cristo. Jesus então morre, ressuscita, sobe aos céus, nos dá a oportunidade da salvação, desse resgate. O Senhor envia o Consolador para nos ensinar todas as coisas, e não bastasse o Consolador, ele ainda envia anjos. Anjos para nos auxiliar, para nos guardar, para nos servir em toda a obra. Toda a obra. O que o Senhor está fazendo e nos falando com tudo isso aqui? Que Deus, ele nos ama a ponto de fazer todas as coisas por nós. Tudo, tudo que nós necessitarmos, temos da parte de Deus. Tudo. E eu quero comentar aqui um pouquinho também, agora trazendo para um contexto o qual nós falamos na semana passada, se não me engano, quando o João ministrou, que ele falou sobre Simão, o leproso. E ali nós conseguimos ver novamente a manifestação do amor do Senhor para aqueles que realmente assim o desejam, de estar na sua presença, de segui-lo. Muitas vezes, talvez, nós não alcançamos ou não conseguimos perceber o amor de Deus, não porque o Senhor não demonstra, mas é talvez porque nós não estamos com os olhos atentos nisso. Os nossos olhos estão em outras coisas, de tal forma que o amor de Deus está passando desapercebido. E às vezes nós achamos que o amor de Deus só é amor quando ele nos dá aquilo que nós queremos. Mas esquecemos que, na verdade, o verdadeiro amor é nós receber aquilo que nós precisamos. Porque às vezes nós pedimos tanto, e principalmente, olha só, quando nós estávamos sem Cristo, alguma vez, eu não sei vocês, mas eu nunca lembro, não lembro assim de alguma vez eu ter pedido para que Deus me salvasse. Mas vê que a gente pedia tantas coisas para Deus. Mas o que eu verdadeiramente precisava? Era da salvação. Então vê que o amor do Senhor ele se manifesta muito diferente daquilo que a gente imagina. Claro que quando nós pedimos coisas que realmente nós precisamos, sim, ele nos concede. Mas ele não vai nos dar algo para nos desviar do caminho. Ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos para completar a nossa caminhada. O Senhor é tão bom que ele faz tudo de forma tão perfeita. Ele vai nos cercando com a sua bondade, com a sua graça, se revelando pouco a pouco em cada detalhe. Se nós voltarmos a nossa atenção, nós vamos ver como é bonito tudo o que o Senhor faz por nós. Como ele provê todas as coisas que nós necessitamos. O João tinha mencionado, esse Simão,
E deixa eu até pegar o texto aqui. Está lá em Mateus. Deixa eu só pegar ele certinho aqui. Mateus 26. Mateus 26, a partir do 6. Eu fico pensando toda essa situação. Pode separar aí Mateus 6, junto com Mateus 6, João 11. Esses dois textos. Nós vamos observar esses aqui. João 11, versículo 1. Eu fico pensando como que essa mulher, porque aqui também fala do Simão leproso, logo em seguida fala dessa mulher, essa Maria, a Maria, né? Que ela quebra esse vaso e derrama esse unguento no Senhor. Mas quando eu fui ler um pouquinho sobre Maria, sobre essa história aqui, tudo que ela passou, tanto aqui em Mateus quanto aqui em João 11, nós vemos uma série de relatos que ela experimentou da parte de Deus, que eu consigo compreender o porquê ela tomou aquela atitude de quebrar aquele vaso e derramar aquele óleo no Senhor, que era caríssimo, tinha um alto valor. Nós vemos aqui no versículo 6, ele diz assim: ora, estando Jesus em Betânia, Mateus 26, versículo 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento muito precioso, e derramando-o sobre sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. Mas vendo isso, os seus discípulos indignaram-se, dizendo: qual o propósito desse desperdício? Pois este unguento podia ter sido vendido por muito e dado aos pobres. Aí quando eu vou ver aqui, né, em João 11, nós vemos que em Mateus ele fala da casa que o Senhor estava, que era do Simão leproso. Ou seja, essa Maria, ela já tinha passado pela experiência do Simão, da restauração da vida de Simão. E aí quando eu vou aqui para João, eu vejo outras coisas aqui também. Ele diz assim: ora, havendo um certo homem enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 2. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até eles, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E aí nós vamos ver mais para frente, aqui no capítulo 12, no versículo 3, e vai dizer assim: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os seus pés com os seus cabelos. E quando você observa aqui essa Maria, falando aqui sobre Lázaro, todos conhecem a história de Lázaro, sabe que Lázaro foi aquele que estava enfermo, que morreu, e depois o Senhor o ressuscitou. E aí quando você observa a experiência que essa mulher teve com o Senhor, são duas experiências, irmãos, fora do comum. Você ter um irmão ressuscitado e depois você vê um homem que era leproso, e vocês conhecem, né? Semana passada o João falou sobre a lepra, sobre esse Simão, aonde ele morava, que ele tinha que morar fora da cidade, num local separado. Então são duas experiências, você ter o irmão restaurado, né, ter ressuscitado, você ter um homem que era leproso, agora teve toda a sua vida restaurada, curado, com a sua casa estabelecida, abriu a sua casa para o Senhor. Então, diante dessas experiências, ela reconheceu o amor do Senhor. Ela reconheceu. Por isso que ela chega e toma essa atitude de quebrar esse vaso, algo que custava muito, mas que para ela não era nada perto daquilo que ela tinha experimentado, perto daquilo que ela tinha visto o Senhor fazer, da demonstração de amor. Por isso que para ela foi algo natural.
E eu fico vendo que mesmo alguns aqui dos discípulos experimentando tantos milagres, tantas demonstrações de amor da parte do Senhor, como que em alguns momentos eles não criam ou não reconheciam, como nós vimos aqui Judas. Quando nós olhamos aqui em Mateus 26, você vai ver que ele diz assim no versículo 10: entendendo isso, Jesus disse-lhes: por que afligis essa mulher? Pois ela fez uma boa obra para mim. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando este unguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Na verdade, eu vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será contado o que esta mulher fez para a sua memória. E aí você vê em João aqui, porque aqui em Mateus ele fala que alguns discípulos reclamaram dessa situação. Porém, aqui em João você vê qual foi, na verdade, o discípulo que reclamou. No versículo 4 ele disse assim: então disse um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão. Era um outro Simão, tá? Não é o mesmo do leproso. Aquele que o havia de trair. Porque não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres. Então ele disse isso não pelo cuidado que ele tivesse com os pobres, mas porque ele era ladrão, olha só. Judas, ele era ladrão e tinha a bolsa, ou seja, que bolsa era essa? A bolsa com todo a provisão que eles necessitavam para a caminhada, né, para o ministério de Jesus. Era ele que administrava a parte financeira. E a Bíblia diz aqui também depois disso, ó, e subtraía o que nela foi colocado, ou seja, ele retirava da bolsa, ele guardava essa bolsa com o dinheiro, digamos assim, que eles necessitavam para a caminhada, mas o dinheiro era colocado nessa bolsa e Judas retirava, roubava do Senhor. Por isso que quando ela fez aquele ato, ele se indignou, mas por que não vendeu e não deu aos pobres? Mas o cuidado que ele falou, aquilo não era com os pobres. Era o coração dele sendo manifesto. Ele era ladrão. Então eu vejo como que uma mulher que talvez não tivesse tantas condições, passando por aquela experiência, quebrantou seu coração a ponto de entregar aquilo que tinha. E um discípulo que estava com o Senhor não foi capaz de reconhecer. Claro que nós sabemos que tudo isso foi para que se cumprisse as Escrituras. Mas olha como é importante nós reconhecermos o amor de Deus pelas nossas vidas, tudo que Deus faz. Isso é importantíssimo. E não bastando isso também, nós vamos olhar aqui no versículo 14 de Mateus, no versículo 14, aqui no livro de Mateus, né? Mateus 26, 14, nós entendemos uma coisa. A Bíblia diz que o Senhor, ele corrige, que ele disciplina aquele que ele ama. E aí, quando você olha aqui esse texto, você vai ver que, na verdade, o Senhor fez uma correção em Judas. Ele repreendeu Judas por aquilo que ele falou. Ele disse, não, quem está certo é essa mulher. Só que Judas não entendeu aquela repreensão como um ato de amor do Senhor. Tanto é que logo após, no versículo 14, ele diz assim, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e disse-lhes, o que me dareis e eu lhe entregarei? E eles concordaram em 30 moedas de prata. Olha que forte isso aqui. O Senhor corrigiu em amor Judas. Judas não compreendeu, a ponto de sair dali imediatamente e ir trair o Senhor. O que isso demonstra? Um coração duro. Um coração duro. E eu fico pensando, será que isso não pode acontecer conosco nos dias de hoje? De quando o Senhor nos repreender em amor para nos ensinar, nós não receber essa repreensão, essa correção? Será que a gente não corre no risco, não corre no erro de logo em seguida trair o Senhor, assim como Judas?
Por isso que é muito importante que nós reconhecermos, né? Nós falamos tanto aqui sobre gratidão. A gratidão é um reconhecimento daquilo que Deus faz, do amor, todas as experiências que nós já passamos com o Senhor. E o Senhor, né, para nós, já não vou me alongar muito, nós já ir finalizando, um capítulo para frente, no capítulo 27, a partir do 23, depois que tinha acontecido já todas as coisas, nesse texto aqui nós vamos ver que o Senhor, em tudo, tudo ele faz por amor de nós, para nos beneficiar de alguma forma, tudo. E nós vamos ver que até mesmo com essa traição, claro que além, né, da sua morte de cruz, né, que nos permitiu ter acesso agora, então, à vida eterna com Cristo, mas além disso, por essa traição, nós vamos ver que o Senhor adquiriu algo que, de uma certa forma, ele tem um apontamento profético. No versículo 3, ele vai dizer assim: Então Judas, o que traíra, vendo que ele fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Essas 30 moedas de prata, meus irmãos, tem um texto, se vocês quiserem anotar, para depois vocês, né, podem ir procurar ele, está lá em Êxodo 21, 32. Tá? Do que se trata esse texto? Esse texto vai falar do preço de um servo. Lá na lei, quanto que eles se cobravam por um servo. Então, na verdade, esse preço das 30 moedas era um preço cobrado, né, pela lei por um servo. Então, quando você ia comprar, né, ou vender um servo, esse era o preço. Por isso que eles negociaram Jesus a esse preço. Amém? Versículo 4 diz assim, ó, dizendo, eu pequei traindo sangue inocente. E eles disseram, o que é isto para nós? Veja você isto. Né? O que eles quiseram dizer? Nós não temos nada a ver com isso. Isso é com você. Versículo 5. E ele lançou as moedas de prata no templo, e partindo foi enforcar-se. E os principais sacerdotes tomaram as moedas de prata e disseram, não é lícito colocá-las no tesouro, porque são preços de sangue. Então, o que eles estão falando aqui? Olha, nós compramos esse homem como servo, pagamos pelo sangue dele. Então, essas moedas não podem voltar para os cofres. Não é lícito. Porque se eles tomassem as moedas de volta, eles teriam que entregar Jesus, devolver Jesus. Aí o que eles fazem? Versículo 7 diz assim: E tomando o conselho, compraram um campo com elas, compraram com elas um campo de um olheiro para a sepultura dos estrangeiros. Olha só. E aqui ainda a Bíblia vai dizer que esse campo, né, por isso aquele campo tem sido chamado o campo de sangue até os dias de hoje. Amém? Então, com essas 30 moedas de pratas que foram entregues a Judas pela vida de Jesus, e que posteriormente ele devolveu essas moedas, né, como que tentando desfazer o negócio, mas eles não desfizeram. Esses sacerdotes, eles compraram um campo para sepultar todo o estrangeiro que ali viesse, né, a morrer, tinha esse campo para então enterrar. E quando eu li esse texto, eu fiquei vendo assim, olha como é profético essa passagem, que mesmo o Senhor sendo traído, a sua morte, além de ter a restauração das nossas vidas, com a compra desse campo pela vida dele, só nos mostra o quê? O que ele aponta? Falando de estrangeiros. Porque nós somos os estrangeiros, irmãos. Então, o que aponta? Que a vida do Senhor adquiriu um campo, um lugar para nós, os estrangeiros. Então, até na sua traição, até na sua morte, nos beneficiou, tanto com a restauração, com a salvação, tanto com a preparação de um lugar para nós. Olha como em cada detalhe o Senhor demonstra o seu amor para as nossas vidas.
em todos os detalhes. Por isso que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas será que eu tenho demonstrado meu amor para Ele? Será que eu tenho expressado e confessado, assim como essa mulher fez? Assim como tantos outros fizeram de entregar as suas vidas? Assim como o apóstolo Paulo também, que teve uma experiência tremenda, quando ele matava e perseguia os cristãos, a ponto de quando ele conheceu nosso Senhor Jesus, ele abandonou a sua reputação, seu conhecimento, ele reconheceu aquilo que o nosso Senhor fez, deu uma nova oportunidade de vida para ele. Então, esse é a demonstração de amor que eu creio que o Senhor espere de nós. Quer que a gente reconheça e demonstre verdadeiramente o nosso amor em reconhecimento a tudo que Ele faz por nós. Quando você lê de Gênesis a Apocalipse, você vê, é notório, a manifestação do amor de Deus. Tudo aponta para essa manifestação do amor. E eu creio que o Senhor só espera que nós reconheçamos isso, porque através do reconhecimento gera um relacionamento, porque foi isso que aconteceu com essa mulher. Que nessa passagem, ainda se vocês lembrarem, eles falavam sobre, não só sobre Maria, mas também falava sobre Marta, Marta e Maria. E quando Marta reclama para o Senhor sobre Maria, ele diz: não, ela escolheu a melhor parte. Que melhor parte era essa? Do relacionamento com Ele. O que ele está dizendo assim como eu demonstro o meu amor para ela, ela está aqui aos meus pés, demonstrando o seu amor para mim. Porque aos pés de Jesus tinha um significado de quê? De discípulo. Quem estava aos pés de Jesus eram os discípulos. E foi assim que ela se colocou. Amém? Então é isso que o Senhor espera de nós. Que nós sejamos seus discípulos, tenhamos esse relacionamento em demonstração e reconhecimento do amor dele para nós e também uma demonstração do nosso amor para ele. Amém? Glória a Deus. Era essa a passagem, né, a mensagem que eu queria trazer para os irmãos.